Fala aí, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Espero sempre que estejam muitíssimo bem. Como já sabemos, o ser humano se esforça tanto para explorar o espaço. É claro, é muito importante, lógico, estudar o cosmos, mas na verdade, o nosso próprio planeta não é menos interessante. E nossa história, ou seja, nosso passado, só será desvendado se decidirmos explorar as profundezas dos oceanos, onde podemos encontrar um mundo carregado de mistérios, assim como o nosso universo. Desde os tempos antigos, mares e oceanos atraem muita atenção das pessoas. Sempre quisemos saber mais segredos escondidos debaixo d'água. Por décadas, vários mergulhadores e cientistas descobriram um grande número de artefatos misteriosos e secretos. E hoje vamos ver apenas alguns destes incríveis achados, descobertos por cientistas nas profundezas dos oceanos. Mas antes de começarmos, convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar as notificações. E fique ligado que temos conteúdos novos toda segunda, quarta e sexta. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar aí seu like antes de sair. Aliás, vamos arrebentar este botão de like aí. Pavlopetri. Alguns cientistas argumentam sobre a existência de Atlântida e sua localização exata. Outros estão fazendo descobertas interessantes e surpreendentes, como por exemplo Pavlopetri. Quase não existiam informações sobre esta antiga cidade afundada. Aliás, ela foi encontrada não faz muito tempo, perto da costa grega. Para quem gosta de praticar mergulho, imagine poder admirar não apenas estruturas antigas, mas também ruas e praças. Graças aos estudos realizados em Pavlopetri, foi descoberto algo incrível. As pessoas habitavam nesta cidade em 2800 anos antes de Cristo, o mesmo período em que as pirâmides estavam sendo construídas. O Tesouro de Cesareia. Estamos cientes de que os mais incríveis itens são frequentemente encontrados em navios afundados, e este é a prova disso. De que um navio pode estar cheio de artefatos e tesouros antigos. Este foi encontrado no fundo do Mediterrâneo, na costa de Israel. A idade de tais objetos encontrados é estimada em cerca de 2000 anos. Pesquisas estabeleceram que este navio afundou provavelmente durante o reinado do imperador Constantino o Grande, que governou o Império Romano no século IV. Aqui foram encontradas moedas antigas, estátuas de bronze, luminárias na forma do deus Sol, itens em forma da deusa Lua e muitos outros objetos perfeitamente conservados. Mas a grande surpresa foi encontrar 2000 moedas pesando 44 libras cada. E finalmente pelo caminho os vasos de barro, onde usavam para transportar os tesouros. Tesouro Negro de Sem. Talvez vocês até já ouviram falar de uma crença entre os piratas que diz se tirar algo do mar tem que colocar outra no lugar. Isso não é tão bobo quanto parece, porque muitas pessoas relatam isso no passado. Mas o que isso tem a ver com a descoberta? Bom, o fato é que o primeiro navio pirata encontrado no fundo do oceano se tornou famoso pelo seu capitão negro e por serem piratas de sucesso. Em apenas um ano, eles roubaram até 50 navios. Um certo dia, quando navegavam de volta para casa, se depararam com recifes gigantes. E já podemos adivinhar o que aconteceu, né? O naufrágio foi o prêmio pago por todos os saques. Em 1982, cientistas e o caçador de tesouros americano Barry Clifford encontraram um tesouro e ficaram chocados. Afinal, foi tirado do mar cerca de 15 milhões de dólares em moedas antigas e vários artefatos. As pirâmides subaquáticas. A ilha de Yanagun, no oeste do Japão, se tornou famosa em meados dos anos 80, quando mergulhadores descobriram estruturas rochosas e misteriosas, pirâmides com ângulos agudos a 25 metros de profundidade. Alguns pesquisadores acreditam que podem ser mais velhas do que as pirâmides egípcias. Uma das maiores estruturas é de 2 km de largura e 20 metros de comprimento. A descoberta é literalmente incrível. A questão é, como exatamente que as pirâmides foram submersas? Os cientistas acreditam que foram criadas artificialmente há milênios atrás por uma civilização desconhecida que desapareceu da face da Terra. A Estrada de Bemini. Este misterioso lugar, localizado nas Bahamas, é conhecido também como Muro de Bemini e encontra-se sob a água a uma profundidade de apenas 10 metros. Por isso é acessível a turistas com equipamentos de mergulho, a fim de se familiarizar com uma das estradas mais misteriosas do planeta. Até parece uma calçada de gigantes, e foi descoberta em 1934, e sua origem continua um mistério. Alguns pesquisadores relatam que a Estrada de Bemini foi criada naturalmente.
Outros afirmam que foi feita por inteligência maior. E tem também aqueles que dizem que foi criada por povos antigos e que levaria à lendária cidade perdida de Atlântida. Em qualquer caso, esta estrada ainda continua um segredo por muitos anos. Se quiser tentar resolver este mistério, pode visitar o local. A Frota Fantasma. Existe um lugar na Micronésia conhecido como Chuck e tem sido popular por muito tempo entre os mergulhadores que adoram nadar entre os equipamentos militares afundados. Na parte inferior deste misterioso lugar foram encontrados cerca de 50 navios submersos e aeronaves que pertenciam ao exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui mergulhadores podem observar tratores e caminhões velhos, mas ao longo dos anos de tanto ficarem no fundo do mar, todo este equipamento está coberto de algas e corais e ainda acabou se tornando lar de algumas criaturas. Ou seja, se deseja visitar este local, deixe-nos te avisar. Este lugar é considerado muito perigoso, já que ainda existem equipamentos armados, bombas que podem explodir a qualquer momento, além de um monte de tubarões. Aqui vivem diferentes predadores e lendas fantasma. Herakleion. Esta é uma cidade de mais de 1200 anos de idade. Os egípcios a chamavam de Thoris e os gregos Herakleion, uma vez que estava ao norte do Egito. Foi considerada um dos portos mais importantes do Mediterrâneo, mas logo afundou. Este lugar foi descoberto em 2000 debaixo d'água e vem revelando gradualmente seus segredos para a humanidade. Artefatos resgatados por mergulhadores indicam que um dia Herakleion foi o ponto mais importante de comércio e também especialistas encontraram mais de 60 navios afundados nesta área por várias razões. Eles também encontraram centenas de moedas, tábuas com descrições em grego e egípcio, bem como as grandes estruturas de templos simplesmente incríveis. Stonehenge subaquática. Obviamente, todos já ouviram falar da oitava maravilha do mundo, localizada na Inglaterra. No entanto, podemos encontrar algo semelhante a estas estruturas descendo mais fundo no mar. Assim, em 2015, oceanógrafos da Itália descobriram estruturas gigantes de uma civilização antiga. Esta descoberta misteriosa levou os cientistas à ideia de que exista uma era inteira antes da nossa civilização nascer. Isso então significa que a história teria que ser reescrita em ordem cronológica. Absurdo? A construção de 40 metros de profundidade está dividida em duas partes. Depois de estudar cuidadosamente, os cientistas perceberam que se tratava realmente de restos de um porto gigante. Instalações que foram construídas há 6.500 anos atrás, antes mesmo do conhecido Stonehenge. Mas apesar disso, ainda permanece um mistério. Quem construiu e que tipo de cidade era este lugar? O mecanismo de Antiquitera. A maioria de vocês sabem que o primeiro computador, como estamos habituados, foi inventado no último século agora, não é não? Mas antes disso havia muitos protótipos deste dispositivo e até mesmo objetos antigos que funcionavam como computadores. Incrível! Por exemplo, olhem este mecanismo, que foi descoberto por mergulhadores em 1901. Este dispositivo grego incomum tem mais de 2000 anos de idade. O artefato acabou na água depois de um naufrágio, perto da cidade de Antiquitera. O mistério deste objeto é que depois de muitos anos, os pesquisadores ainda não puderam explicar o que é este estranho mecanismo. Depois de um raio-x especial e tecnológico, pesquisadores descobriram alguns segredos. Agora, os cientistas acreditam que se trata de um mecanismo complexo, como um computador, exibindo calendários solares e lunares. Além disso, o pequeno dispositivo marcava os próximos Jogos Olímpicos. A única coisa que os cientistas ainda não sabem é se esta invenção era rara ou amplamente utilizada nos tempos antigos. O Palácio da Dinastia Ptolomeu. Alexandria pode realmente ser considerada a cidade dos artefatos antigos. Moedas, utensílios domésticos e até monumentos foram encontrados em escavações que podem nos dar uma ideia sobre esta cidade, que durante o reinado de Alexandre o Grande era a capital do Egito e considerada não só pelos negócios, mas também pela cultura. E lógico, o centro científico do mundo antigo. O mais intrigante fato é sobre o palácio misterioso de Cleópatra, que foi considerado perdido debaixo d'água depois de um poderoso terremoto.
As áreas afundadas do litoral já se foram há mais de 1.600 anos e descoberta graças ao arqueólogo Frank Gaudeia em 1998. Entre os maiores e os mais impressionantes objetos recuperados estava um digno de atenção: uma deusa Ísis feita de granito preto, algum tipo de navio canônico e umas 840 mil libras. E lógico, uma esfinge cuja aparência representava Ptolomeu, o pai de Cleópatra. Nave alienígena submersa. No mínimo, este objeto parece ser bem misterioso, mesmo aqui para nossa lista de descobertas incríveis. Algumas pessoas acreditam ter encontrado este OVNI na parte inferior do Mar Báltico. Outros dizem que é apenas uma pedra. Outros dizem também que isso se trata de um antigo submarino submerso. Mas temos que concordar, este objeto é muito semelhante a uma nave alienígena de Star Wars. A equipe de pesquisadores que descobriram afirma que ele repousa sobre um enorme pilar e dentro existe um tipo de escada levando até um grande buraco. Bom, isso pode ser simplesmente ficção científica. No entanto, para quem acredita nessas suposições, uma coisa é clara: seja o que for, esta descoberta é realmente um mistério para os tesouros da humanidade. O naufrágio do inacreditável. Este é um daqueles casos de que quando um objeto afunda, se torna obra de arte. Aqui o fato é que o artista inglês Damien Hirst, com a ajuda de mergulhadores, organizaram uma exposição que foi apresentada como um labirinto de multicamadas, de esculturas, fotos e objetos históricos. Todos os itens fazem parte de um inestimável tesouro encontrado em um navio que afundou há mais de 2.000 anos atrás e foi descoberto só em 2008. De acordo com a lenda, o navio afundou na costa da África Oriental e a bordo existia uma extensa coleção de obras de arte. A coleção inclui artefatos de todas as civilizações conhecidas naquela época e estavam a caminho de um museu em uma ilha para serem exibidos. Mas os navios afundaram e todas as riquezas terminaram nas profundezas do oceano. Hoje na exposição podemos ver enormes deusas de bronze, bustos de mármore e crânios de ciclopes. Figuras de tumbas e pessoas rezando, placas com ornamentos preciosos, moedas e uma enorme máscara de ouro, semelhante a um disco solar. Bom, como podemos ver, os oceanos escondem muitos mistérios e segredos, coisas incríveis encontradas e muitas ainda a serem descobertas. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!